Olá, começa agora o Jornal Boa Notícia desta quarta-feira. Sejam muito bem-vindos. Nesta edição vamos mostrar como foi o segundo dia de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia. Você vai ver o trabalho de imunização em um abrigo de idosos mantido pela Igreja Católica. E ainda, o Jornal Boa Notícia de hoje traz um alerta para você. Golpistas têm usado a internet para oferecer a venda de vacinas piratas. Detalhe, a venda de vacinas contra o novo coronavírus é ilegal. Daqui a pouco vamos falar como se proteger disso. E tem mais. Hoje, 20 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional do Fusca. E nós acompanhamos um pouco da história de quem tem verdadeira paixão por esse carro. Eu mostro tudo para você já já. Fica comigo, porque o JBN de hoje já está no ar. Muito obrigada a você de todo o Brasil que nos acompanha aqui pela TV ou pelas redes sociais da TV das Bênçãos do Pai. E a gente começa falando que aqui em Goiânia, o segundo dia de vacinação contra a Covid-19 continuou, mas dessa vez com a imunização de idosos em abrigos e profissionais da saúde. O repórter Tarek Cardoso acompanhou esse trabalho em um abrigo mantido pela Igreja Católica. Vamos ver. Essas são as cenas que todos os brasileiros esperavam ver há muito tempo. Neste primeiro momento, ela tem se repetido em todos os estados da nação, nos lares onde vivem idosos e nos postos de vacinação que estão recebendo, primeiramente, os profissionais de saúde que estão no dia a dia em contato com pessoas infectadas pelo novo coronavírus. No segundo dia de vacinação contra a Covid-19 no estado de Goiás, 49 idosos foram vacinados em um abrigo mantido por um trabalho social da Igreja Católica na capital Goiânia. Para nós é uma alegria muito grande, né? Foi um ano de 2020 que os idosos ficaram muito presos, sem a presença da comunidade, da família. Então renasce um pouco a nossa esperança. Este lar de idosos, mantido pela Sociedade São Vicente de Paulo, foi uma das primeiras instituições de Goiás a receber a vacina, prova de que Deus, através da ciência, tem agido com providência para cuidar de seus filhos. A gente aqui da instituição, a gente sempre acredita na providência de Deus, né? Nós vivemos da providência de Deus e trazer a ciência, trazer essa vacina para nós do Covid é mostrar mais uma providência de Deus em nossas vidas, né? Os idosos receberam a vacina depois de muito tempo apreensivos, com o medo da doença e com a solidão gerada pelo distanciamento social que os impedia de ter contato com familiares e amigos. A gente havia comentado com eles que chegou a vacina, mas não havíamos comentado que seria hoje, né? E aí, quando o pessoal chegou, eles perguntaram o que estava acontecendo, que a gente comentou. A alegria foi muito grande, né? Alguns perguntando, agora a gente vai poder sair, a gente vai poder ver a nossa família. Então, isso traz para a gente uma emoção muito grande e uma gratidão imensa. O secretário de Saúde da Prefeitura de Goiânia pontuou sobre a importância do início da vacinação e a expectativa de quanto antes o maior número de pessoas sejam imunizadas. A capital de Goiás irá imunizar mais de 30 mil pessoas nesta primeira fase da vacina. O empenho de toda a Secretaria de Saúde em termos de vacinar mais precocemente as pessoas, fizeram a capacitação mais rápido e hoje já foi possível iniciar a vacinação. Hoje já são 49 idosos que serão vacinados aqui, dentre esses 18 são cadeirantes. Então é importante que a vacina venha até essas pessoas justamente pela dificuldade de locomoção, bem como os riscos que essa população está mais exposta. Agora, atenção para um alerta. Junto com o início da vacinação contra a Covid-19, que a gente acabou de mostrar aqui no Brasil, também começaram a surgir outras coisas. Adivinha o quê? Golpes. É isso mesmo. Golpistas têm usado a internet para oferecer a venda de vacinas piratas. Mas detalhe, a venda de vacinas contra a Covid-19 é ilegal, não existe vacina disponível para comercialização. É bom que isso fique bem claro. Sobre isso a gente conversa agora de forma remota com o superintendente do Procon Goiás, Dr. Allen Viana, que está aqui conosco agora.
Boa tarde, doutor. Obrigada pela sua participação. Gostaria que o senhor falasse como que o PROCON, a Polícia Civil, descobriu esse tipo de golpe. Já chegaram denúncias? Bem, o PROCON Goiás, juntamente com os PROCONs dos vários estados, recebemos um informe da Secretaria Nacional do Consumidor a respeito exatamente dessa oferta, que na realidade é um golpe de vacinas piratas aí em alguns WhatsApp, redes sociais, WhatsApp e e-mails, noticiando essa venda de um suposto químico, manipulação química aí a pretexto de ser uma vacina contra o Covid, que teria ingressado via Paraguai de uma importação, de uma suposta também importação da China. Na realidade, como foi dito, nós só temos autorizados no Brasil aqui pela Anvisa 2 vacinas, estamos tendo uma dificuldade, uma escassez aí de alguns insumos para poder promover um aumento da quantidade de vacinas e do alcance dessas vacinas, e agora aparecem esses golpistas que se aproveitam exatamente desse clamor popular para tentar aí se beneficiar e, obviamente, promover aí situações de risco de vida e a saúde dos consumidores. Doutor Allen, é muito típico desses golpes de internet esses criminosos quererem os dados pessoais das pessoas, número de CPF, até tentar clonar o WhatsApp. Esse é o objetivo deles, então é bom que a gente alerta para que as pessoas não passem nenhum tipo de dado pessoal, né? Esse já é um segundo golpe com o mesmo pretexto, porque a venda desse produto, ele busca então informações e dados pessoais do consumidor, além de dados bancários e creditícios. Com isso, o consumidor que faz essa busca, ele está ofertando aí gratuitamente os seus dados para uma futura clonagem. De modo que é preciso muita atenção, porque se trata, na realidade, não só de uma infração consumerista, como também de um crime que lesa demasiadamente aí o patrimônio e lesa também o orçamento doméstico dos consumidores. Quando esses criminosos forem identificados, a gente torce para que isso aconteça logo. Qual a punição para esse tipo de crime? Bem, no aspecto apenas infracional, que é a conduta aqui da propaganda enganosa contra o consumidor e o aproveitamento aí da ignorância, nos termos científicos dessa venda e manipulação do remédio, nós temos infrações que podem variar de R$ 690 até R$ 9.200.000. Isso sem sopesar aí a possibilidade da incriminação, no caso, uma prática de estelionato, que será aí apenada e averiguada pelas delegacias do consumidor em cada estado ou nas delegacias específicas dos municípios. Para nós finalizarmos, eu gostaria que o senhor fizesse um alerta sobre a importância de denunciar se a pessoa receber algum e-mail, algum SMS, que forma que ela pode fazer essa denúncia, não só aqui em Goiás, mas em todo o Brasil. Bem, os que estão em Goiás e nos assistem nesse momento, eles podem utilizar o telefone 151 ou 3201-7124, DDD 62, e aqueles que estão fora do estado, basta procurar o PROCON do seu estado ou do seu município, e assim que você receber um e-mail, algum comunicado ou alguma mensagem, entre em contato não somente para denunciar, mas para ofertar mecanismos de que a nossa investigação e a nossa apuração e as diligências que nós faríamos, possamos alcançar esses golpistas e prendê-los para minimizar os danos que eles tentam perpetrar contra a sociedade. Já nos basta toda essa situação que vivemos aqui da pandemia de saúde e termos agora que enfrentar mais esses aproveitadores, esses golpistas verdadeiramente. Interessante o senhor falar isso, doutor Allen, porque os criminosos usam a tecnologia a favor do crime. Então, quando a gente pede para as pessoas denunciarem, trocam tantas fake news, mensagens falsas por celular, para trocar essa informação, né, com os nossos amigos, familiares, além, é claro, de procurar as autoridades competentes. Nós agradecemos a sua participação. É um prazer, estou sempre à disposição, destacando que é dever dos PROCONs trabalhar em defesa dos consumidores de todo o Brasil. Muito obrigada, tudo de bom, excelente restante de dia. E ainda falando sobre a vacinação aqui no Brasil, após reuniões nos últimos dias com autoridades indianas, o governo federal prevê agora que os 2 milhões de doses da vacina de Oxford compradas da Índia, você lembra disso? Devem deixar aquele país rumo ao Brasil nesta próxima sexta-feira. Vamos torcer para que isso aconteça.
O Ministério da Saúde aqui no Brasil aguarda ainda hoje uma resposta definitiva da Índia. Isso pode acontecer a qualquer momento. Quem tem mais informações sobre a luta contra a Covid-19 aqui no país para a gente agora é a repórter Daiane Rodrigues. Oi, Daiane. Olá, Carol. Chego aqui com atualizações sobre a vacinação no Brasil. O Ministério da Saúde prevê para este ano 210 milhões de doses da vacina de Oxford e outros 100 milhões da Coronavac. A quantidade ainda não atenderia toda a população, já que são necessárias 2 doses por pessoa. E no país existem cerca de 212 milhões de brasileiros. Por enquanto, Carol, o Plano Nacional de Imunização prioriza profissionais de saúde, idosos de 75 anos ou mais, ou então a partir de 60 anos que estejam em asilos. Também entram neste primeiro momento os indígenas, quilombolas e moradores de comunidades ribeirinhas. A previsão é de que a primeira fase de vacinação dure 5 semanas, mas ainda existe dúvida se o planejamento vai ser cumprido, já que o país possui 6 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 e são necessários mais 30 milhões. A expectativa é de que na segunda fase entram o restante das pessoas com mais de 60 anos e na terceira os portadores de morbidades que possam agravar com a Covid-19. Eu volto para o estúdio, Carol. Muito obrigada, Daiane, pelas suas informações. Temos sim ainda um longo caminho pela frente. E vamos ver agora o que é destaque no noticiário internacional? Acompanha comigo. O Vaticano começou a vacinar os desabrigados de Roma nesta quarta-feira contra a Covid-19. Cerca de 25 desabrigados que são atendidos em estruturas administradas pelo Escritório de Instituições de Caridade Papais receberam a primeira dose da vacina. E mais grupos serão vacinados nos próximos dias, segundo um comunicado do Vaticano. As vacinações ocorreram no átrio do auditório onde acontecem as audiências papais gerais semanais, mas que foi amplamente desativado por causa da pandemia do novo coronavírus. Na semana passada, tanto o Papa Francisco, de 84 anos, quanto o ex-Papa Bento XVI, de 93 anos, receberam a primeira dose da vacina. Nos Estados Unidos, Joe Biden toma posse como presidente nesta quarta-feira. A previsão é que o democrata assuma a presidência às 2 da tarde de hoje, no horário de Brasília, em uma cerimônia diferente, sem multidão, cercada de segurança e sem a presença do antecessor Donald Trump. O gabinete de transição do presidente eleito dos Estados Unidos anunciou na manhã de hoje, horas antes da posse, uma série de medidas que serão tomadas no primeiro dia do cargo. Entre as principais estão providências sanitárias e econômicas de combate à pandemia. E na Alemanha, a chanceler Angela Merkel e os primeiros ministros concordaram em uma reunião em estender o bloqueio para a maioria das lojas e escolas até 14 de fevereiro. A medida é parte de um pacote de ações para tentar controlar o novo coronavírus. Novas infecções têm diminuído nos últimos dias e a pressão sobre as unidades de terapia intensiva nos hospitais também diminuiu. Apesar disso, especialistas estão preocupados com a disseminação de possíveis variantes mais infecciosas da Covid-19. Nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta vamos falar sobre o Dia Nacional do Fusca. Você não pode perder. Eu te espero. Para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado. Estamos de volta com o seu jornal Boa Notícia. Muito obrigada a você pela sua companhia e de toda a sua família conosco aqui na TV Pai Eterno.
E agora a gente fala sobre ele, o querido por todos os amantes de carro. Estou falando do Fusca, que faz parte da história do Brasil e por isso recebeu até um dia em sua homenagem. Nesta quarta-feira, dia 20, é comemorado o Dia Nacional do Fusca e nós acompanhamos um pouco da história de quem tem verdadeira paixão por esse carro. Vamos ver. O carro mais amado do mundo é, sem dúvida, o Fusca. E por ser tão querido, tem até um dia nacional dedicado a ele, 20 de janeiro. A data marca o início da produção do veículo no Brasil, que foi no ano de 1959. Já o lançamento foi na Alemanha, em 1935. O Fusca, ele veio de uma guerra, né? Ele foi criado para a guerra. Porque queriam-se o Fusca para que ele fosse um carro que fosse para a guerra e durasse, né? Que fosse um carro duradouro. Então, quando ele chegou nessa época, e ele foi bem aceito, só que ninguém imaginou que existia uma guerra na Alemanha, e aí parou-se a fabricação dessa marca, do Fusca. 3 anos depois, ninguém queria a Volkswagen na época. E aí a própria Alemanha renasceu a Volkswagen, e o Fusca foi um dos carros mais vendidos até poucos anos atrás, até mesmo quando ele parou de ser fabricado, ele continuou sendo o carro mais vendido até uns anos atrás. A produção já terminou há um tempo, mas ao todo foram montados mais de 20 milhões de Fuscas em 20 países. Só no Brasil, mais de 3 milhões. O modelo chamou a atenção de tantas pessoas que surgiram clubes de fusqueiros em todo o país. E hoje já somam 205, divididos nas 5 regiões brasileiras. O Renato Capetelli é presidente de um clube de carros antigos em Goiânia e tem um Fusca ano 1970, que chama a atenção pela conservação. O meu já é um carro que na época não tinha tanto acessórios, tantos conhecimentos como tem nesses agora, né? O Fusca começou a ter mais acessórios para eles como foi passado o tempo. A paixão começou na infância, quando ele saía no Fusquinha do avô, e a lembrança permaneceu no coração, até que um dia trocou o Polo que tinha pelo Fusca, que carinhosamente chama de Pudim. E quem também é apaixonado por carro antigo é o Sandro, que descobriu o amor por Fusca quando participou de uma rifa e ganhou o carro. Quando eu ganhei, eu fiquei sabendo que eu ganhei, avisei pra minha mãe, falei, mãe, ganhei o carro. Falei, o primeiro carro do seu pai foi um Fusca. Eu falei, não, o carro tá chegando semana que vem, então. Aí de lá pra cá a gente veio melhorando algumas coisinhas, alguns detalhes que a gente vai achando que tem que mudar, que fica mais legal. Mas tá aí, tem 3 anos e é por amor pelo amarelinho aí. Hoje ele usa o Fusca aos finais de semana para sair com a família e chama a atenção por onde passa devido às características do veículo. Ele é um Fusca 1976, 1600. Aí ele foi customizado como um táxi, né? As rodas não tem muito a ver com táxi, mas mais para compor a imagem mesmo do carro. Mas a faixa, o taxímetro é o de época, é a primeira versão da capelinha que se usava, não existia bandeira 1, só existia bandeira 2 ou livre, né? O taxímetro de cima do carro também é original e praticamente do jeito que ele veio para mim, externamente tá igual. Foi colocado alguns detalhes só. E ele confessa que sente ciúme do carro. Não, enquanto pede para tirar foto, não. O negócio é quando põe a mão. Aí é problema. Ter modelos antigos como esses era o sonho de consumo de muitos homens antigamente. Mas agora as coisas mudaram e as mulheres também estão viciadas nessa paixão. Olha só o Fusca da Zildinha.
A costureira é esposa do Renato, lá do início da reportagem, e se destaca não só por ter um Fusca rosa, mas também por conta da customização que fez no veículo. Dele nós aproveitamos só praticamente a lata que veio na cor rosa e os documentos. Mas a gente trocou os bancos, trocou volante, isso aqui, painel, tudo, parte elétrica, motor. Então a gente fez tudo do começo. Então assim, a gente hoje já não tem noção que nós já gastamos nesse Fusca. Mas para conseguir realizar este feito de ter o carro exatamente assim, ela sonhou muito, desde pequena, e teve vários outros Fuscas antes desse. Eu tive branco, verde, marrom, para a intenção de mudar a cor e colocar rosa, né? Porque precisa mudar nos documentos, precisa passar pelo Detran. O Fusquinha, ou melhor, a Penélope, é do ano de 1978 e, segundo a Zildinha, é resposta de Deus às suas orações. E eu falo assim com a maior convicção do mundo, eu falo assim, é um sonho realizado, sabe? E esse Fusca rosa hoje, para mim, ele é resposta de oração. Então eu falo assim, a gente não vende sonho conquistado, né? Porque isso aqui para mim é um sonho conquistado. Ele é o meu carro, eu não tenho outro carro, eu não quero ter outro carro. Porque eu com qualquer outro carro, eu vou ser mais uma no meio da multidão. E quando eu saio com a Penélope, eu faço a diferença no trânsito. Todos eles fazem a diferença por possuírem veículos tão conservados que chamam a atenção quando passam nas ruas da cidade. Dá até vontade de dar uma voltinha, né? Legal demais essa reportagem. Parabéns para o Fusca, que sempre geralmente ganha um apelido, né? Nesse caso ali, a Penélope foi muito linda. E na quarta-feira, você já sabe, o comentário aqui do JBN é com o missionário redentorista Padre Jesus Flores. Hoje ele faz uma análise do atual cenário do governo federal. Vamos acompanhar. Os governantes brasileiros, depois de um ano de presença do coronavírus no país, ainda não aprenderam a combatê-lo. Quando surgiu o vírus na China, julgaram que ele estava muito distante para chegar ao Brasil. Quando ele aqui chegou, subestimaram-no, considerando-o apenas uma gripezinha que não atingiria mais de 800 pessoas. Apesar da soberba de nossos governantes, ele chegou, entrou e tomou conta do Brasil de forma soberana e arrasadora, paralisando o país. Matou 211 mil pessoas e infectou 8.575.000 pessoas. E continua infectando e matando na segunda onda, que graça pelo país, encontrando a mesma incompetência, ou melhor, a mesma negligência criminosa e sabotagem sádica contra quem tenta proteger-se do coronavírus ou quem procura combatê-lo. Uma tragédia. Há um fracasso na luta contra a pandemia e uma decepção na hora de aplicação da vacina contra o coronavírus. O governo não soube negociar as vacinas e está com dificuldade até para comprar seringas e agulhas. Tem apenas 1,5% das doses necessárias para atingir a população brasileira. Está na hora de criar esperança para o povo que sofreu e sofre muito com a pandemia. Chega de ignorância,
Chega de negativismo da ciência, chega de má vontade e de negligência. É hora de criar esperança para o povo brasileiro. Muito obrigada ao Padre Jesus Flores pelos comentários. E este foi o Jornal Boa Notícia de hoje. Muito obrigada a você pela sua companhia. Excelente tarde e noite de quarta-feira. Se cuida. Para saber mais informações sobre a nossa programação, acesse aqui nosso portal Pai Eterno ou nossas redes sociais no Instagram, @TV Pai Eterno, Facebook, YouTube. Basta digitar TV Pai Eterno. Muito obrigada por hoje. Até amanhã nesse mesmo horário, se assim Deus quiser. Tchau!